Esse início de trabalho eu sempre falo assim para a equipe que uma pessoa normalmente, quando ela tem boa vontade, ela durante o dia ela tem mais coisas boas do que coisas ruins. E se ela analisa assim, ela vê que com ela mesma ela tem muita satisfação. A satisfação de esvaziar a bexiga, a felicidade que traz para a pessoa, de limpar os intestinos, do alimento que recebe diariamente. Nós temos muitas coisas mais construtivas do que coisas menos construtivas. E nós temos que admitir também que nós temos muitas limitações. As limitações assim de saudade, de afeto, são limitações muitas vezes que a gente já traz no sangue, porque recebeu também dos nossos pais um conceito de viver no anterior, de viver uma coisa que já passou. E tem que estar sempre lembrando que no presente, no dia a dia da pessoa, a pessoa tem mais coisas boas do que a saudade. Se a pessoa fica na saudade, ela esquece o momento e ela esquece as coisas boas que o próprio corpo traz para a pessoa, que é a harmonia, a satisfação de estar recebendo um alimento. Se ela não estiver no presente, ela perde essa satisfação. Se ela está no antes, ela nem percebe que a bexiga está tendo a necessidade de ser esvaziada. E com isso vai trazendo para aquele corpo uma desarmonia, uma sobrecarga que não precisava, porque a pessoa está no passado, ela está vivendo o passado e ela esquece que tem o presente, que tem a importância, que o corpo todo instante faz um anúncio para a pessoa que está precisando de água, que tem uma coisa bela para ser vista, e a pessoa precisa de ser dentro dela modesta, singela, simples, na parte interior da vida dela, para ela apreciar o momento. O viver o passado assemelha-se a um tropeiro que acha que a água boa que ele bebeu foi daquele riacho anterior, que é o tempo bom que ele teve foi no período da manhã. No período da tarde, a outra água que ele vai beber tem outro gosto, tem outro jeito, tem outras coisas no período da tarde. Quando a pessoa acha assim que o bom foi o de ontem, ela também não está vivendo o presente e, consequentemente, ela está perdendo a oportunidade de viver bem na equipe, de resolver as coisas que a equipe precisa, de ter a condição dentro dela, de ter a intuição, porque com a intuição ela também antecede, ela resolve antes as coisas, mesmo ela estando quase na fase de conclusão de uma etapa do trabalho, com a intuição ela para, depois ela continua. Então ela vê um detalhe que ela não tinha visto no período anterior. Então o elemento da equipe precisa de ter esse cuidado, de saber que o importante é o presente e que cada hora o corpo está anunciando uma satisfação para a própria pessoa, para ela poder ir tendo a harmonia com aquele corpo. Então, é viver o presente. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Salvador. E o Salvador é o Salvador mesmo, que veio nos ajudar, possibilitando assim que os seres humanos retornassem para a pátria espiritual, porque os seres humanos é que fecharam mesmo o caminho de volta ao retorno ao paraíso. E o fechar o caminho de volta ao retorno ao paraíso é culpa sim da própria pessoa, porque a pessoa não tem feito nenhum movimento interior. Na vida externa da pessoa, a pessoa tem que fazer o movimento. Se ela não fizer o movimento, ela perde aquele trabalho que ela tem, ela não arruma outro trabalho, e o corpo tem uma harmonia, e a harmonia desse corpo é com o movimento.
a pessoa tendo a oportunidade de usar aquele corpo, todo o corpo fica com uma distribuição proporcional, porque cada parte daquele corpo é usada. O benefício da pessoa está na harmonia e no movimento. Conhecer os ensinos é necessário para o espírito humano. O símbolo do Salvador que a gente vê é a cruz. E ela é uma referência, assim, toda a época na vida da pessoa, porque nas festas tem o símbolo da cruz. No nascimento daquela criança tem o símbolo da cruz. Naquele senhor já com muitas décadas que está fazendo a passagem, que está continuando o caminho dele na matéria fina, ele tem também a referência, o símbolo da cruz. Mas ele também precisa de ver que ele vai retornar para a pátria espiritual se durante a vida dele ele estudou os ensinos e ele viveu de acordo. O Salvador. E a pessoa acha assim que ela, com a compreensão dela nos últimos tempos da vida dela sobre a Terra, é suficiente ela ter agora a boa vontade de achar que vai compreender os ensinos e que ela vai estar salva. Nós temos que lembrar assim que uma célula dura 22 dias, uma mudança de constituição é 2 anos, e a pessoa, quando quer mudar a constituição física, ela tem que entender de alimentos, porque depois de um período que ela está fazendo uma adaptação com a nova alimentação, há uma saturação. Para a pessoa continuar, tem que ter o conhecimento dos alimentos e a importância de cada alimento. E a maneira que existe para a pessoa ter esta continuidade é com o conhecimento e com a boa vontade. E ela indo nos lugares que vende aqueles alimentos, que vai possibilitar ela um corpo físico sadio, tem todo um esforço na vida da pessoa. Quando a pessoa está conhecendo os ensinos, no último instante da vida da pessoa, não tem possibilidade dela ir para a pátria espiritual, porque as irradiações dela não estão de acordo se ela transgrediu as leis da criação. O Salvador foi colocado na cruz, não tem como ele tirar os pecados. Tem como a pessoa compreender os ensinos e ir melhorando o seu entendimento e caminhando dentro dela de acordo com o seu entendimento. E nós sabemos assim que um entendimento é relativo ao grau da pessoa. À medida que a pessoa vai pesquisando nas escrituras, ela vai aumentando a sua compreensão. E essa compreensão vai mudando a sua irradiação. E é um trabalho assim que é a vida inteira da pessoa. Às vezes a pessoa, numa fase mais recente da vida dela, ela acha que ela vai ter muito tempo pela frente. O muito tempo para cada um é muito relativo, porque se os ensinos que Moisés trouxe já tem 3.500 anos, se os ensinos de Jesus já tem 2.000 anos, o tempo que ela tem para frente, algumas décadas, não é suficiente para ela mudar a sua irradiação. O Salvador foi colocado na cruz e o trabalho assim que ele trouxe foi a luta dele com as trevas. Não foi o trabalho de tirar os pecados dos seres humanos, foi o trabalho dele com as trevas para abrir de volta o caminho do paraíso para os espíritos humanos. Nós temos que ver assim, quando uma pessoa tem um jardim, aquele jardim por si só vai sofrendo as transformações, vai nascendo outros tipos de planta. Uma planta antes estava bonita naquele lugar, agora aquela planta já ficou velha, tem que ser substituída, a terra empobreceu. E a pessoa que tem aquele jardim, que faz a manutenção daquele jardim, é um trabalho assim, de período em período a pessoa tem que dedicar um tempo em cima daquele jardim, tirando os galhos secos, limpando as folhas, colocando terra nova, colocando outras plantas.
Nós também, na nossa vida interior, estudando os ensinos, é dessa maneira, como se fosse arrumando um jardim. Porque quando a gente estuda, tem uma coisa boa, a gente lembra do nosso passado. A força dos estudos nos possibilita compreender o nosso passado. E nosso passado não é que ele venha a ser ruim, ele foi daquela maneira, porque naquela época também nós tínhamos aquele grau de entendimento. E com o grau novo que nós estamos desenvolvendo, estudando os ensinos, estudando os velhos profetas, estudando o livro Na Luz da Verdade, vai mudando a nossa frequência, vai mudando a nossa irradiação. Consequentemente, o nosso sistema de assimilação dos ensinos fica melhor. Porque muitas vezes a gente está estudando e a gente vê uma palavra que antes ela se encontrava ali, ela nem era percebida. Houve uma elevação dentro da pessoa, uma melhora de entendimento, a pessoa se encontra mais qualificada. O Salvador tem essa importância. Quando a gente estuda, dentro da pessoa não tem um limite. Quando a pessoa quer trabalhar com ela mesma, ela vê assim que ela tem muitas tendências e ela vai trabalhando com aquelas tendências, porque quando a gente vê assim um filho de um conhecido, e aquela criança pequena, a gente olha assim, tem exatamente a característica física do pai, a gente olha assim, tem a característica física da mãe, tem a mão do avô, tem o jeito que a avó costuma ficar parada, aquela criança fica igual. Cada pessoa tem dentro dela essa condição de estar vivendo as influências que nós recebemos. E as influências físicas fica fácil de observar, mas as influências também no entendimento, às vezes fica menos qualificado a pessoa, porque o entendimento dela tende a diminuir. E cada pessoa tem que fazer muito esforço, porque o entendimento é uma coisa assim bem interessante. Se a pessoa coloca hoje alimentos que não são qualificados, ou o pai colocou alimentos não qualificados, quando cedeu aquele esperma, a pessoa que veio através daquele esperma é menos qualificado. E é a própria pessoa é que tem que fazer o esforço. Na lei da criação, todas as coisas são muito bem equilibradas. A gente observando assim as tendências dos irmãos de sangue, dos primos, a gente vê assim que tem uma harmonia na vida daquela pessoa. Um caminha mais fácil, o outro gosta de outra profissão, a roupa de uma cor diferente, é um esforço. Então o trabalho que cada um tem que fazer é de ir vendo também como ele se encontra, o jeito que ele caminha e as tendências que ele tem com o pensamento. Ter dentro dele a simplicidade, lembrar sempre assim que o Criador está sempre possibilitando para a pessoa a condição dele movimentar, e que durante o dia da pessoa, cada um pode observar que ele tem muito mais coisas boas para serem vividas, para serem compreendidas, do que às vezes uma tendência forte que recebeu do pai, da mãe, que isso atrapalha muito a vida de cada um. A pessoa tem dentro dela o que ela precisa para ela mesma trabalhar com ela. Não precisa da pessoa buscar fora as coisas, e de compreender que as leis da criação são justas e que se a pessoa hoje não está tendo aquilo, é porque ela não está precisando, porque quando a pessoa precisa, ela empenha e vai atrás. E isso é fácil de observar. Aquele animal que a gente tem, que antes apresentava como gostava muito da gente e que estava sempre nos agradando mesmo, que os animais estão sempre agradando as pessoas. Quando a gente possibilita, o animal sempre manifesta de uma maneira que agrada o dono.
Então o jeito dele manifestar é sempre de agrado. E a gente sabe assim que o agrado do animal, às vezes o dono manda ele parar, porque ele está sempre disposto a atender aquilo que o dono está querendo. Nós também temos que fazer um trabalho assim. Se desenvolvemos a maneira de perceber o nosso corpo, o próprio corpo nos agrada com uma satisfação interior, com as necessidades que ele apresenta, e quando a gente dá aquelas necessidades para aquele corpo, a falta da água, o alimento que está precisando, o período do repouso, a própria pessoa vê que existe uma satisfação quando ela acorda, quando ela dá ao corpo o que o corpo precisa. O Salvador, ele foi colocado na cruz, e o trabalho que ele teve foi com as trevas, para abrir de volta o caminho das criaturas humanas para o paraíso. À medida que ele foi falando, que ele foi trazendo os ensinos, uma outra pessoa foi aumentando o número de pessoas que começaram a interessar pelos ensinos que o Salvador trazia. Ele não criou uma nova igreja. Ele disse assim que ele veio confirmar os ensinos. Nos ensinos de toda a época sempre tem coisas verdadeiras. É a pessoa que tem que ir procurando. Os velhos profetas sempre nos trouxeram mensagens, ensinos, referências para a pessoa caminhar mais facilmente, e ela tem que ir vendo assim a maneira que ela tem que caminhar. Nos apóstolos de Jesus tem as cartas de Paulo, por exemplo, que tem só ensinos, que a pessoa é que tem que fazer uma observação de como ela assimila. A assimilação de um ensino é individual, porque não tem uma maneira de fazer um estudo coletivo. Cada pessoa tem que fazer o trabalho com ela mesma. Esse trabalho é o trabalho que requer o esforço. Uma pessoa, ela faz o esforço de passar o fim de semana num lugar, no outro fim de semana ir para outro lugar, de reunir com as pessoas que ela gosta. Quando a pessoa começa a estudar, ela vê que ela muda de ambiente, no dia seguinte ela se encontra cansada. Ela faz uma reflexão do que ela aprendeu no convívio com aqueles familiares. Ela vê que aqueles familiares não trouxeram nenhum crescimento, não trouxe nenhum benefício. Cada pessoa está fazendo muito esforço para poder enrolar ela mesma, para ela mesma ficar prejudicada. É um esforço. Se ela está fazendo um trabalho de observar-se e ela vê que no dia seguinte do passeio ela se encontra cansada, no trabalho que ela tem para a sobrevivência, ela não apresenta uma produtividade porque ela se encontra cansada. Na reunião com os laços sanguíneos também não houve um benefício, e houve assim muitas vezes descontentamento de um, de outro. Então não tem grandeza esse tipo de reunião, e a pessoa precisa de ter dentro dela a humildade de saber que ela terá que fazer um esforço de conhecer os ensinos, se ela tem vontade de salvar-se. O salvar-se quer dizer assim, voltar para a pátria espiritual, porque no caso do alimento é um processo que a pessoa tem que ter diariamente, e conhecendo a importância daqueles alimentos para melhorar a sua constituição. No caso dos ensinos, ela tem que fazer um esforço maior, porque os ensinos é de uma condição que não está relacionado a uma norma física temporal. São referências para os seres humanos caminharem sobre a Terra e retornarem à pátria espiritual. Então são ensinos eternos. E estudando os ensinos, estudando os velhos profetas, cada um tem que fazer o esforço de ver como ele assimila,
Qual é a importância de João Batista, a confiança que João Batista teve de quando eles falaram que ia cortar a cabeça dele. Então, os mensageiros são assim muito convictos com eles com os ensinos, e nós temos que vestir a nossa camisa, de ter essa convicção interior, de saber qual é o lado que nós queremos ficar. Os conceitos que a gente recebe, que sempre tem tempo pela frente, é um conceito de acomodar, é um conceito de ir deixando passar. E nós também temos uma outra coisa assim muito importante. A sociedade acha assim que o importante é trazer um filho para essa terra e que a realização da mulher se encontra na maternidade. Mas a mulher aceitou isso. Qual é o esforço que ela está fazendo para melhorar os seus descendentes? Um filho não pode ser diferente da mãe. E uma semente não pode ser diferente daquela árvore. Então, para essa mãe ser melhor e para esse filho ser melhor, essa mãe tem que fazer um trabalho com ela mesma de entender direito os ensinos. Trazer o filho para essa terra tem importância, mas tem que trazer um filho ligado à luz. E se a gente observa assim, há algumas décadas, a terra se encontrava melhor, as pessoas eram melhores. E isso é verdade, porque a gente observando uma casa assim, é construída há algumas décadas, o muro daquela casa era baixinho. E se agora o muro de todas as casas se encontram assim bem alto, então as pessoas que estão sobre a terra são menos qualificadas do que há algumas décadas anterior. A mãe hoje ela recebeu a influência de falar assim que a realização dela está na maternidade, mas a responsabilidade dela com aquele que trouxe não diminui. Ela pode ter ouvido as referências sociais, mas agora ela tem o dever de cumprir esta parte. Então é o dever dela conhecer os ensinos e o esforço que ela precisa de entender a importância do Salvador ter vindo na Terra e trazer para os seres humanos a condição de volta para o retorno à pátria espiritual. Se os seres humanos não tivessem degradados, não precisaria da vinda do Salvador e não precisaria dele ter passado pelo que ele passou. Aceitar os ensinos como se o Salvador veio e morreu na cruz e agora meus pecados estão perdoados, não tem essa. Cada um tem que fazer o trabalho com ele mesmo. Se o pesquisador é uma pessoa muito séria, ele vê. Se ele colocar diante da cruz, num processo de refletir sobre o que ele recebeu, sobre os ensinos dos velhos profetas, ele vai ver que não tem uma maneira dos pecados dele ser salvo. E não tem uma maneira, amanhã ele ser promovido na empresa, se ele não tem um conhecimento daquele grau que a empresa está precisando. Quer dizer, a promoção é porque ele pega um comando dentro daquela empresa. E para ele pegar o comando, ele tem que conhecer todas as funções que existem. Então nós também somos assim. Na nossa vida interior, para voltarmos para o paraíso, nós temos que desenvolver o grau, viver naquela irradiação, conhecer os ensinos e vendo assim que o conhecimento dos ensinos é para benefício da própria pessoa. E se ela fica no saudosismo, ela está perdendo a oportunidade de receber todo um instante os estímulos que possibilita ela caminhar de volta para o paraíso. O Salvador. Então, o trabalho do Salvador foi abrir de volta o caminho para a pátria espiritual. Cada espírito humano tem a responsabilidade com ele mesmo e ele precisa de ver assim que não tem uma maneira da pessoa ser promovida no último instante simplesmente porque aderiu
aos ensinos de Jesus. Jesus não veio trazer uma nova igreja, ele veio confirmar os ensinos que os velhos profetas trouxeram. E junto com a confirmação, ele trouxe também outros ensinos, como aquilo que semeias hás de colher, e a pessoa não pode colher diferente do que ele plantou. Essa lei é uma lei muito forte, cada um tem que ter dentro dele essa força, essa convicção de que os ensinos são. Cada pessoa tem que fazer muito esforço. A pessoa, quando trabalha numa empresa, não tem uma maneira dela ser promovida se ela não conhece todos os estágios daquele grau diferente, superior, que ela vai entrar naquela empresa. Ela que precisa de fazer esse trabalho de conhecer aquilo que ela está querendo para o seu espírito. As pessoas acham assim que não tem importância ou que ainda tem tempo. Observando assim a vida do nosso pai, a vida dos nossos avós, quanto mais velho a pessoa fica, muda a maneira dela atuar, muda o jeito de ter o entendimento. Um entendimento tem que ser a vida inteira da pessoa, para a pessoa na sequência, na velhice, quando o cérebro tiver dificuldade, dentro dela está impregnado com os ensinos. Ela vive de acordo com os ensinos e ela só vai viver de acordo com os ensinos quando ela passar aqueles ensinos primeiro para o centro intelectual. Primeiro atua na pessoa o centro intelectual, depois atua o centro motor. Quando a criança está aprendendo as lições escolares, primeiro a repetição no centro intelectual, depois tem a confirmação no centro motor, com a repetição do ato, e aquela criança vai ficando com o centro motor habilidosa. Depois passa para o instinto. Quando passou para o instinto, ela muda de grau naquela escola. Ela muda para o ano seguinte. Todos os ensinos daquele ano foi assimilado. E essa criança, independente do dia e da hora do mês, ela consegue responder os ensinos que ela assimilou. A assimilação na vida de uma pessoa é gradativa, é gradual. A pessoa tem que ir fazendo um esforço diariamente para ir assimilando. Com a repetição, ela vai tendo a possibilidade de ir tendo o conhecimento da sua carne, do seu sangue, ficar impregnado com aquele ensino que aquela escola está ministrando. Os ensinos espirituais também são assim. A pessoa precisa de ir esforçando para assimilar. E com o esforço a pessoa vai mudando a sua irradiação. Ir para a pátria espiritual tem essa condição interior. A pessoa tem que estar vibrando naquela condição. Se a pessoa não vibrar nesta condição da pátria espiritual, não tem uma maneira dela ir. O Salvador. Cada pessoa é que tem que fazer o esforço para entender por que Jesus teve que vir à Terra, por que ele foi crucificado e o símbolo que é usado do Salvador, como a pessoa entende verdadeiramente. O entender tem que ser verdadeiro. Dentro da pessoa tem que mudar a irradiação, a pessoa tem que estar convicta, ela tem que estar confiante com ela mesma, aonde ela coloca o seu sentimento, aonde ela coloca o seu centro motor, a sua maneira, o seu pensamento, tudo tem que estar em ligação. Na firma em que a gente trabalha é dessa maneira. A pessoa tem que estar ligada com os detalhes. E ela precisa de estar ligada mesmo porque aquela empresa requer muitas coisas. No ensino da criação também é assim. A pessoa tem que estar ligada com todos os detalhes. A própria pessoa é que tem que fazer a relação de como ela vem assimilando. Estuda o livro Na Luz da Verdade.